Persinio crucis de nemicis nostres, libera-nos Deus nostres, em nome de Patris, et Filii, et Spiritus Sancto. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, ex benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora morte nostre. Amém. Salve Maria, povo amado de Deus, passando aqui para gravar mais um vídeo para o nosso canal, né? Conto com a ajuda de cada um de vocês para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas, né? Então, o tema de hoje será sobre pecado. O que é o pecado, né? Não se é pregado, não se é ensinado, mas por muitas pessoas, né? Como deveria ser. Porque a nossa igreja ensinava tanto isso antigamente com nossos santos, né? E hoje não se tem mais isso, não se é pregado mais isso. E quem prega a respeito disso muitas das vezes não é aceito em muitos lugares, né? Não é aceito de forma adequada como deveria ser, porque as pessoas não gostam de que mexa nas suas feridas. As pessoas não gostam de que a gente afronte elas. Por que afrontar, né? Elas dizem que a gente julga elas, que nós julgamos elas quando a gente fala a respeito de pecado. Porque elas estão vivendo a sua vidinha, né? O seu comodismo, achando que bebedeira é coisa boa, que fumar é coisa boa, que ir para as festas é coisa boa, que usar roupa curta, indecente, tanto para homens quanto para mulheres, é coisas boas, né? Sair ficando, pegando um, pegando o outro, sexo antes do casamento, tudo isso eles acabam acreditando que é coisa boa, só que não é. Se torna um pecado. Só que um dia eu ouvi Santo Agostinho dizendo que a poucas pessoas Deus iria dar um entendimento do que seria bom e do que seria ruim. Olha o que Santo Agostinho diz, a poucas pessoas Deus iria dar entendimento. Então a gente percebe que nem todo mundo vai chegar a esse entendimento. Então por isso que é preciso alguém ensinar. Alguém colocar a cara a tapa, ser rejeitado, né? Mateus 10, 28 vai dizer, ou 28 a 38 vai dizer assim: sereis odiados por todos por causa de mim. Então a gente já sabemos que ensinar o que é de Cristo, vamos ser odiados. Cristo foi. Um dia de domingo, né? A gente viu isso um pouco dias atrás. Cristo começou toda a sua caminhada montado no jumento e foi amado por todo mundo, aplaudido como um rei. Segunda-feira em diante começou sua perseguição, onde veio sua morte. Então vamos entrar no tema, né? Quem quiser pegar sua Bíblia mais tarde, depois, e olhar, assim, quando você ver esse vídeo, né? Você vai olhar lá em 1 São João 3,8. 1 São João 3,8. Aquele que peca é do demônio, porque o demônio peca desde o princípio. Eis porque o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do demônio. Todo o que é nascido de Deus não peca, porque o germe divino reside nele, e não pode pecar, porque nasceu de Deus. E nisso que se conhece quais são os filhos de Deus e quais são os do demônio. Todo o que não pratica a justiça não é de Deus, como também aquele que não ama ao seu irmão. 2 pontos aqui para depois a gente ler para passar para o catecismo. Olha o que vai dizer aqui, né? Aquele que peca é do demônio, porque o demônio peca desde um princípio. Mas aqui não é no princípio de todas as coisas, não. Vai dizer lá em Gênesis 1:1. Ibarachim, Imarari e Ohim. No princípio Deus criou. Não é aqui que o demônio pecou. Porque só lá em Gênesis 1:4 que o demônio foi feito, Fiat Lux. Santo Agostinho vai dizer que ali foi feita as luzes, né? Foi feito os anjos. Ali foi criado os anjos. Então o demônio peca lá para frente, mais depois da criação dos homens, lá em Gênesis 1:26 e diante. Não é logo cá na frente, nesse princípio aqui que o demônio peca. O demônio começa a pecar lá para frente, depois da criação do homem. Quando o demônio percebe que Deus fez um homem sua imagem e semelhança, do qual não teria feito ele. Ele era o ser mais perfeito do céu. A criatura mais perfeita.
Deus fez ele com toda a sua perfeição e glória. Só que não fez sua imagem e semelhança. Aí começa a entrar a soberba de Satanás. E ainda pior, quando Deus diz para o demônio, né? Para, que ainda era anjo, era chamado o anjo de luz, né? Deus ainda diz para ele que, por causa de uma realidade que iria acontecer, o homem iria pecar, e assim, por esse pecado, Jesus, seu filho amado, teria que morrer. Morrer para salvar essa humanidade. Mas não iria morrer simplesmente, teria que nascer primeiramente de uma virgem. E aí quando Deus começa a falar isso, né, o Padre Fortel vai dizer isso, e tem tantos outros exorcistas, né, e santos também, que assim quando Deus começa a falar isso para o demônio, ele falou, não o servirei. Não serviria um homem, não serviria uma mulher. E ali começa toda a desonestidade do mal. Seu orgulho, sua soberba, começa a cair no pecado e começa a destruir a si próprio. E ali ele é expulso, ele é colocado para fora do paraíso. Diz que ele cai como raios, vários anjos caindo como raio na terra. Então nós percebemos aqui um ponto já, né, muito forte. O demônio escolheu pecar. Então nós somos capazes de escolher, somos livres de pecar ou não, mas só que nós esquecemos que nós temos a graça de Deus. Uma pessoa que tem a graça de Deus, ela tem poder para fugir do pecado. Hebreus 2,12 vai dizer assim, ainda não tende resistido na luta até o sangue contra o pecado. Até o sangue contra o pecado. É muito forte essas passagens bíblicas que são colocadas para nós, para não testar devidamente. Para não testar mesmo, nos afrontar. Dizer assim, para onde eu estou indo? Só que aqui à frente, né, vai dizer assim uma coisa bem interessante. Todo que não pratica a justiça não é de Deus. O que é praticar a justiça? Isso que eu estou fazendo aqui com você aqui agora. Porque para eu chegar a esse conhecimento, alguém teve que passar para mim. Ah, claro que eu li a Bíblia 2 vezes, li o Catecismo 3 vezes, fiz 2 vezes o curso com o Padre Paulo Ricardo. Mas sempre teve que ter um incentivo de alguém. Hebreus 10:17 vai dizer assim, né? Hebreus 10:17. Logo a fé provém da pregação. Alguém tem que estar nos formando de algo. Alguém tem que estar nos educando. Eu sei que eu me converti há 8 anos atrás de uma vida desonesta, muito desonesta. Me converti dentro de uma festa mundana chamada Arraial das Almas. Sem a ajuda de ninguém, só do Espírito Santo, o próprio Deus que me converteu. Porque Ele quis que eu tivesse essa audácia, como Ele está fazendo no coração de muitas outras pessoas da igreja, de pregar a verdade. Eu sei que tem lugares que eu não vou porque eu ensino a verdade. Tem lugares que eu não vou porque eu prego a verdade. Tem lugares que eu sou rejeitado por causa disso. Mas o que mais importa é de qual modo eu estou sendo reconhecido no céu. E aqui dando só uma ênfase pequenininha para nós. São Tomás de Aquino vai dizer que no céu existe 3 coroas. 3. A primeira, a das virgens, aquela que venceu a si mesmo. A dos mártires, aqueles que venceram o pecado. E a dos que ensinam, aqueles que venceram o demônio, que é o pai da mentira. Diz que no céu haverá uma coroa de glórias maiores para quem ensina. E você é convidado a ensinar. Você que é catequista, você que é do texto dos homens, é líder do texto dos homens, você que é líder de comunidade. Ah, irmão, eu tenho vergonha. Não, você talvez não tenha conhecimento capaz de educar a si próprio. Porque eu sei pessoas que têm vergonha porque não têm estudo. Então vai estudar, vai quebrar a cabeça. Se esforce, compre livros, faça curso com o Padre Paulo Ricardo, professor Felipe Aquino. Vai estudar. Que assim, toda aquela sua vergonha que você tinha não vai ser mais vergonha. Vai ser um ar de autoridade para você. Porque Deus está lhe chamando também para você ensinar, você pregar, você mostrar os erros para essas pessoas. E odiar o seu irmão. Aquele que não ama o seu irmão. O que é não amar?
Amar é quando você também... O catecismo diz que quando você é omisso, é um pecado gravíssimo. A omissão é um pecado gravíssimo. Porque eu tenho o poder de anunciar algumas coisas para algumas pessoas, não anuncio. Porque eu tenho medo de perseguição de alguém. Quem me conhece sabe que eu não tenho medo de ser perseguido. Não tenho medo de sofrer. Não tenho medo de ser ridicularizado onde eu for. Já passei muitas vezes por isso. Mas ensinar aquilo que Deus quer. Ensinar aquilo que Deus me escolheu para fazer de 8 anos para cá. Eu tenho feito com meus erros, com meus pecados, com minhas misérias, minhas falhas. Muitas das vezes sou orgulhoso, não aceito muitas correções. Mas a vida é assim. Vamos para o catecismo da Igreja Católica. A gravidade do pecado mortal destrói a caridade no coração do homem por uma infração grave da lei de Deus. Desvia o homem de Deus, que é seu fim último, e sua bem-aventurança preferida, um bem inferior. Olha o que o catecismo diz. O pecado mortal nos afasta daquilo que é mais sagrado para nós, que é Deus. Não é Deus que se afasta de mim, sou eu que me afasto de Deus. Romanos 8,8 diz: todo aquele que comete um pecado na carne não pode agradar a Deus. Quem vive no pecado na carne não agrada a Deus. Só que o catecismo ele é bem radical, porque ele chega numa realidade, né, de falar do pecado mortal através de uma lei. Quais são essas leis? Os 10 mandamentos, que ninguém vê mais isso. Não se ensina mais isso. Quando se fala do primeiro mandamento da lei de Deus, que é o maior de todas as coisas, maior de todos, né? Amar a Deus todo o teu coração, com toda a tua alma, toda a tua confiança. E aí a gente às vezes fala para algumas pessoas sobre reza de vento, do olhado, que o Padre Exorcista Duarte Souza Lara ensina isso, que é pecado gravíssimo. Porque é supersticiosos, né? Buscar cura em benzedeira, buscar cura em cartomante, em espírita. Buscar se benzer em tudo para... Gente, a nossa igreja abençoa a água benta, abençoa o sal, mas é bento que vem de Deus, através da mão do sacerdote. Não são só de pessoas que às vezes já foram para o candomblé, aprenderam isso lá e traz isso hoje e se mostra como uma pessoa boa querendo ensinar para nós, não. Nós não devemos aceitar isso. Não podemos coabitar com essas coisas. Porque a maioria dessas pessoas que rezam do vento, do olhado, faz esse tipo de rezas, né? Que eles chegam a dizer, entre aspas, supostas rezas, né? Ele não ensina ninguém a rezar texto, a se confessar, a fazer ato de caridade. Não ensina ninguém a se converter. Diz que o Padre Duarte Souza Lara diz isso. Então, é toda uma realidade e um contexto que nós precisamos acreditar e crer. O que é pecado mortal? O pecado mortal, ele tem a... o catecismo vai dizer assim, no parágrafo 1858. A matéria grave é precisada pelos 10 mandamentos. Olha o que eu falei. Segundo a resposta de Jesus ao jovem rico. Não cometerás homicídio, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Está lá em Marcos 10, 19, né? A gravidade dos pecados é maior ou menor? Um assassinato é mais grave que um roubo? A qualidade das pessoas lesada e levada também é considerada a violência exercida contra os pais, é um mais grave que contra um estranho? Olha só o que o catecismo chega a dizer. O catecismo aqui está explicando claramente. Pode fazer o mal ao seu pai e sua mãe, fazer um estranho. Claro que tem as gravidades de algumas coisas um pouquinho além, mas se torna pecado mortal. E faz nos desequilibrar de algo que a gente às vezes não paramos para perceber, que vai nos afastando de Deus aos poucos, e vai, e vai. Eu caminhei com pessoas e conheço pessoas da igreja, que é aquela passagem que tem lá no livro da Eclesiastes, se não me engano, aqueles que
se destina de pequenas coisas, cai nas coisas grandes. Porque é preciso valorizar. Confessar pecados veniais, apesar de que muitos padres dizem que não é pecado, que não precisa se confessar, que na Santa Missa é apagado. Não, você tem que valorizar aquilo que você conhece. Confessar pecado venial, confessar falhas, confessar o seu mau desejo no coração de adoração, de Santa Missa, de confissão. Confissões mal feitas têm que ser confessadas. Às vezes que você ofendeu um irmão com a palavra, com a falha. Porque o pecado venial, você vê alguém tropeçando em pedra grande, você não vai ver. Em pedras pequenas vão caindo. E muitas pessoas hoje vivem na lama do pecado. Então, para que esse vídeo não fique muito grande, olha só o que vai dizer o catecismo. Deixa eu ver. Aqui, no parágrafo 1861. O pecado mortal é uma possibilidade radical da liberdade humana. A pessoa escolhe pecar. Aqui é que está, aqui entra todo esse contexto que eu queria falar. Como o próprio amor, a pessoa escolhe pecar e praticamente a pessoa rejeita o amor. Acarreta a perda da caridade, que é o amor. João 4,8, né? Deus caristes est, Deus é amor. E a privação da graça santificante. Aqui é que está. Você se priva de comungar Jesus na Eucaristia. Você se priva de fazer uma boa confissão quando você escolhe viver uma vida de desonesta. Porque para se confessar tem que estar arrependido. Se não estiver arrependido, não deve se confessar. Porque eu vou cometer esse sacrilégio. Padre Pio, um dia um moço chegou para ele para se confessar e falou: padre, não sei se eu tenho 6 pecados ou tenho 7. Ele falou: confesse 7. Porque se você confessar 6 e tiver pecado 7 vezes, você vai sair daqui com 8 pecados. Com 8 pecados. Olha o valor que os santos davam às coisas de Deus, que é um sacramento. E a previsão da graça santificante. Isto é, do estado de graça. Se este estado não for recuperado medialmente, o arrependimento e o perdão de Deus causa a exclusão do reino de Cristo. Você fica recluso de entrar no céu. Olha o catecismo coloca. No parágrafo 1035, o catecismo diz: se a pessoa comete um pecado mortal sem arrependimento, ela vai diretamente para o inferno. Um pecado mortal sem arrependimento. Ah, irmão, mas eu me confessei. Sim, confessar não significa estar arrependido. O arrependimento é mudança de vida. Quando eu me converti, eu renunciei bebida, alcoólica, prostituição, armas. Tudo isso eu renunciei. Voltei a fazer mais? Não. Isso é arrependimento. E lembrando mais uma vez, nós temos a graça de Deus. Salve Maria, paz e bem. Lá para frente vamos gravar mais vídeos e conto com a ajuda de cada um de vocês. Lembrando também que todas as quarta-feiras, né, para quem vê esse vídeo, temos live no Instagram. Salve Maria, paz e bem. Jesus abençoe a vida, a casa, os sonhos, os projetos no coração de cada um de vocês.